Se você quiser ficar comigo lá, eu vou chegar à tarde, que eu vou estar em Santa Catarina, vou chegar por volta de 4 da tarde em São Paulo, vou estar à noite com os radicais, com os missionários, reunir com eles. De manhã eu estou no culto na Cracolândia, prego de manhã na sexta-feira lá no culto, na Cracolândia, e à tarde eu vou para Campinas, que prego à noite no Seminário Teológico de Campinas. Aí no sábado prego em Belo Horizonte, no domingo volto para Atibaia para pegar em Atibaia, e segunda-feira eu volto para o Rio de Janeiro, finalmente chego para ver a família. Mas se você quiser encontrar comigo em São Paulo lá, você pode conhecer um pouco desse projeto. Mas uma das vezes que eu estive lá em São Paulo, irmãos, eu tive uma experiência muito forte na Cracolândia. Eu estava falando no congresso lá em São Paulo, e bem cedo, o congresso eu ia falar à tarde e à noite, e cedo eu iria para o culto na Cracolândia, tomar o café da manhã lá na missão. Estava no hotel, tomei banho cedo, me arrumei, estava frio em São Paulo, coloquei o blazer e tal, roupa, etc, e fui para a missão. Quando cheguei na porta da missão, o carro parou, na frente da igreja, parecia assim, alguma coisa de guerra. Estava garoando em São Paulo, frio. Alguém me disse que estava por volta de 9 graus, 8, 9 graus. E aquelas pessoas na rua, deitadas, sujas, drogadas. Dentro da missão, parecia um cenário de guerra. Alguns não conseguiam nem ficar em pé. Choravam. Outros babavam, outros todos sujos daquele pó de asfalto, aquele bafo de droga, de álcool. Irmãos, o pior dos cenários, o pior de todos. Quando eu entrei ali, a minha sensação foi de que, meu Deus, não dá nem para encostar nessas pessoas. E no fundo eu estava preocupado se elas esbarrassem em mim, e eu me sujar. E eu tinha alguns compromissos naquele dia, e eu não gostaria de ser tocado por aquelas pessoas, abraçado por elas. Então eu entrei com todo jeito, etc. E tinha, dentro da missão, tinha umas 200, lotada. E tem mesa lá e cadeiras. E alguns não conseguiam ficar em pé, deitava parte do corpo, o tronco, deitava por cima da mesa assim. É uma loucura. E eu ali naquela confusão toda dentro da igreja, culto e café e aquela coisa toda. Porque não adianta lá fazer o culto sem ter café. Lá tem café e culto, tudo ao mesmo tempo. Aí trouxemos uma palavra e tal, aquela coisa, o pessoal canta. Aí você pede para ficar de pé, eles conseguem ficar metade de um cântico. Depois, pastor, sentam todos, alguns deitam pelo chão. Outros não aguentam ficar nem em pé, com aqueles cobertores sujos. E eu preocupado que eles não me tocassem, porque eles iam me sujar e eu ia ficar com o cheiro deles. Só que quando eu fiz o apelo, vários foram à frente. Foi uma leva à frente. Aí é o primeiro nível. Aí depois do primeiro nível tem um outro apelo. Quem aceitou Jesus e quer sair das ruas. Aí tem um outro grupo que vem para frente. E aí vieram 19. Eu tinha outros missionários comigo, outros pastores. Então eu falei, olha, vamos pelo menos uma pessoa orar com cada uma delas. E eu ia orar com um deles, mas eu estava preocupado em manter uma distância de segurança. Alguns deles costumam ter AIDS. Uma senhora mesmo, magrinha, chegou perto de mim assim, depois falou assim, pastor, será que Jesus habita em alguém com AIDS? Eu tenho AIDS, será que ele entra no meu coração também? Oh, gente. E eu ali conduzindo um momento na frente para orar e tal, e preocupado em manter a distância de segurança. Eu falei, vamos orar e tal. Quando eu me virei para orientar alguns irmãos assim, que eu me voltei para a pessoa que eu ia orar, era um homem. Quando eu me virei, eu já senti a respiração dele aqui. Ele estava chorando, e a lágrima rolava no rosto com aquele pó de asfalto, e ele babava um pouco, aquele nariz escorria. E aí eu senti a respiração dele aqui, então ele me abraça, e eu senti aquele creme todo do rosto dele em mim. E ele me agarrou, e ele disse, pastor, não me deixe aqui, eu vou morrer, eu não tenho esperança aqui, eu vou morrer. A minha família está na Bahia, lá em Jequié, a minha esposa está lá, eu tenho 3 filhos, eu vim para São Paulo arrumar emprego, eu não consegui. Eu vim parar nessa Cracolândia, eu estou sendo destruído aqui, eu não vou conseguir sair daqui, me ajuda, pastor, me leva com você, não me deixa aqui.
o nome dele Gerson, e me agarrou. E aí eu me ajoelhei com ele, nós nos ajoelhamos, nos abraçamos ali. E eu orei com aquele homem, e aquele homem chorava, aquele homem babava, aquele homem suava, todo sujo, e ele dizia: eu não tenho esperança, eu não tenho vida, a polícia já me bateu, a polícia já me levou, me colocou no ônibus, me levou para fora da cidade, eu voltei para cá, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou morrer, eu não tenho esperança. Pastor, você é a única esperança que eu tenho, não me deixa aqui, eu vou morrer. Irmãos, naquela manhã nós tiramos 19 pessoas da Cracolândia. Nós não temos centro de recuperação em São Paulo, mandamos para o centro de recuperação, cada um deles nós pagamos R$300 por mês para eles ficarem lá. Imagina que 300 para 19, na verdade algumas mulheres nós mandamos aqui para o centro de recuperação que temos no Rio, feminino aqui. Mas se você imaginar que naquele dia a decisão de mandá-los para o centro de recuperação representava mais de R$3.000 no nosso orçamento, quase R$4.000, e eles precisavam ficar lá 9 meses. Todo esse custo, tudo implica em várias questões. Aliás, eu tenho que tomar decisões às vezes que eu gostaria de perguntar eram as igrejas do Brasil, se eu tomo ou não. Porque tomar decisões assim implica uma série de responsabilidades. O Gerson, naquele dia, saiu para um centro de recuperação, gente. O Gerson está no BO. BO é Bíblia e oração. Porque eles saem de lá com uma carga tóxica no organismo, e que eles precisam de uma bateria de atividades diariamente para produzir adrenalina, etc. Senão eles não aguentam. Imagina alguém que usa drogas 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tem que ter. O programa Celebrando a Recuperação, pastor, está bênção lá na nossa missão lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá o programa Celebrando a Recuperação que os irmãos têm aqui. Quem participa aqui desse Celebrando a Recuperação? Então, esse programa Celebrando a Recuperação lá na missão é uma das estratégias que a gente usa, uma das ferramentas, um dos ministérios que Deus tem dado lá para trabalhar essa turma lá. Porque, irmãos, pregar evangelho para quem está vivendo as ruas da Cracolândia é barra pesada, não tinha ideia disso. E aí eu fiquei com aquele cheiro o dia todo no meu corpo. O dia todo. À tarde, à noite. Dava uma cheiradinha assim. Aquilo não passa. E depois, mesmo que você tome banho, tira aquela roupa, parece que gruda nas células olfativas. E você fica sentindo aquele cheiro por muitos dias ainda. Cola no cérebro. Impressionante. Mas ali eu aprendi uma coisa com Deus. Deus me deu outra lição. A primeira delas foi quando eu fui parar na Cracolândia por acaso, e que ele me ensinou a orar pela Cracolândia. E a segunda delas, eu aprendi que a igreja do Senhor Jesus, ela foi enviada para o campo. A seara é imensa e Jesus nos enviou para o campo. E quem trabalha na seara, a igreja do Senhor foi enviada para a seara, e quem trabalha na seara tem cheiro do campo. Quem trabalha no campo tem cheiro de suor do campo. Tem cheiro da semente, tem cheiro do mato, tem cheiro da terra. O homem do campo tem cheiro do campo. A igreja do Senhor Jesus, ela foi enviada para o campo, e ela precisa ter cheiro do campo. E na verdade, irmãos, nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, na maioria das igrejas, as igrejas estão com cheiro de domingo e não com cheiro do campo. Não tem ido ao campo. Não é o caso da nossa igreja, que tem ido ao campo e tem estado no campo. E o campo é aqui também, na Barra da Tijuca. A igreja está trabalhando fora daqui. Porque há igrejas que dominicalmente se reúnem, cantam, celebram e tal, e a igreja fica ali só dentro do templo. E a igreja precisa ter cheiro do campo, e não só cheiro de domingo. E para ter cheiro do campo, precisa ir lá no campo. E aí naquela manhã, Deus estava me ensinando algo muito especial. A minha igreja precisa ter cheiro de campo missionário. Nós precisamos ter cheiro do campo. Não estou dizendo que você tem que ir para a Cracolândia abraçar essas pessoas. Não é nada agradável. Você fica exposto a vírus. Mas ter cheiro do campo significa estar em contato com aqueles que estão perecendo nas trevas. Aqui na Barra da Tijuca tem muitos, centenas, milhares deles. No Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo.
Irmãos, nós somos a esperança desse Brasil. A esperança do Brasil não está nas urnas. A esperança do Brasil não está no governo e nem no capitalismo. A esperança do Brasil está em Cristo Jesus. Só Deus pode abençoar uma nação. Se o Senhor não abençoar o Brasil não será abençoado. Se o Senhor não abençoar a casa não será edificada.